A paz do Senhor Jesus, meus amores, tudo bem? Mais um vídeo para vocês falando hoje de Pérgamo, terceira carta de Apocalipse. Antes de começar esse vídeo, deixa já seu likezinho aí, clica no sininho. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal que já está aí, inscreva-se e comece a me ajudar a divulgar, amém? Domingo agora, próximo domingo, estarei fazendo uma live. Para quem não me conhece, vocês convidem também outras pessoas para que me conheçam, façam suas perguntas ao vivo e eu responda, amém? Vamos falar sobre Pérgamo. Estou falando muito na primeira e na segunda carta de Apocalipse, estou falando muito da geografia bíblica, né? Nesse vídeo não vai ser diferente, porém, eu vou tentar falar um pouquinho mais da Bíblia, de partes bíblicas também, amém? Então, Pérgamo é uma cidade também grega romana antiga, tá? Ela fica uns 26 quilômetros do Mar Egeu. Ela diferente das outras que ficam próximas ao mar, ela não fica próxima a mar nenhum, né? Ela tem duas partes da cidade, parte alta, parte baixa, né? De Pérgamo. E o foco da arquitetura grega romana lá era o que do alto fizeram um anfiteatro, um teatro gigantesco romano que dava para ver 70 graus da cidade toda. Então, tipo assim, é um marco bem histórico. Tem várias coisas lá também, tem templos dedicados a deuses. Então, tem muitas curiosidades bíblicas também nessa região da Turquia. Amém? Então, assim, vou deixar algumas fotinhas para vocês terem noção de como era Pérgamo. E vou aprofundar um pouquinho mais na história bíblica. Agora vocês vão ver mapinhas da geografia bíblica para vocês terem noção do que nós vamos falar. Amém? Segue aí. Voltando a falar de Pérgamo, meus amores, tinham vários templos lá, tá? Tinha templo de Trajano, templo de Zeus, que foi dedicado, falam muito que era o templo de Satanás, né? Hoje em dia tem muitas coisas dessa região que pegaram, mudaram e fizeram uma réplica de como era esse templo, esse altar de Satanás em Berlim, na Alemanha. Então, eu vou deixar também umas fotinhas aí para vocês verem as réplicas dessa cidade construída lá, hoje em Berlim, para que as pessoas da história grega romana conheçam esse museu arqueológico lá em Berlim, na Alemanha. Naquele tempo, tinha muitos pagões nessa cidade, né? Mas assim, eles tinham que adorar deuses, e o imperador da cidade, ele era visto como um deus. Os pagões, eles tinham que adorar esse imperador como se fosse um deus, né? Então, os crentes, os cristãos, eles não gostavam, não achavam que eles deviam fazer isso. Então, eles foram muito perseguidos, né? E, assim, esses deuses, esse imperador, ele tinha, num templo, ele tinha, como que eu vou dizer? Ele tinha lugares que eles faziam sacrifício, né, de animais, e depois eles comiam a carne desse sacrifício, né? Mas vou deixar um trecinho de Paulo ali em Coríntios, que é 10:31, que fala sobre esses sacrifícios. Na verdade, Paulo falava que não deveria ser comido essa carne ou com alguma coisa que foi sacrificada ou que foi sacrifício a Deus, né? Naquela época, o imperador, que na época era Octávio Augusto, né? Ele tinha que ser adorado, ele exigia que fosse adorado como um deus, né? Na frente desse trono, ele queria que os cristãos o veneravam, eles tinham que venerar. Os pagãos, por eles, tudo bem. Eles veneravam ele e estava tudo certo, né? Os cristãos que não o veneravam eram castigados e sacrificados, irmãos.
O apóstolo João, que viveu os seus últimos dias em uma ilha rochosa, afastada da Turquia, ele escreveu cartas à igreja. Essas cartas que são de Apocalipse, né? Instruído por Jesus. E essa carta a Pérgamo, né? Ele instruído, ele é como se Jesus falasse para ele assim, na carta, né? Ele sabia que o povo estava sendo perseguido, ele sabia que os cristãos estavam sendo perseguidos, né? E o povo cristão, irmãos, eles foram muito guerreiros mesmo, sabe? Porque naquele tempo era muito difícil você ser cristão, ler a Bíblia e continuar ali, né? E eles continuaram ali instruído pela Bíblia e crendo, né, que o médico da alma, que era Jesus, que ele estava ali, né, que era o Cristo, que era o nosso Jesus Salvador. Então ele lutava muito contra esse povo pagão. Então naquele tempo era muito mais difícil de você ser cristão numa época e numa região que era totalmente dominada por romanos, né, uma cidade grega romana. Era muito difícil, né? Em Apocalipse 2:13, que eu vou ler para vocês agora, Apocalipse 2:13, que é a terceira carta da igreja para Pérgamo, fala assim esse trecho, irmãos, ó. Eu sei tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, aonde eu estava falando para vocês, que aqui na Bíblia falava assim, eles habitam no meio do trono de Satanás, falavam que Zeus era o Satanás na época, tipo, o templo de Zeus é um templo de Satanás. E retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Então aquele povo, mesmo tendo tudo isso, aquela idolatria toda, não negava, né, a fé em Cristo. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então ele falava assim, eu tenho visto a luta de vocês, né? Eu tenho visto a perseguição, e eu me alegro, eu estou escrevendo essa carta para instruir vocês a continuarem, a serem firmes, né? Mas naquele tempo também, irmãos, surgiu uma religião que era uma doutrina de Balaão, né? E nessa doutrina dele dizia que não importava o que fizessem com seus corpos, assim, na verdade, eles faziam uns cultos pagões, assim, meio que umas reuniões secretas, sabe? E eles começaram a induzir, Balaão começava a induzir, dizendo assim, tipo assim, nós somos cristãos, mas não tem nada não. Porque tudo que você fizer com o seu corpo não tem problema. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Que isso não vai afetar tipo, de você ser cristão. Na verdade, era isso ilusório, porque na verdade ele começou muita prostituição, rituais de idolatria, de imoralidade, de sexo, de muita coisa errada, e eles achavam tipo, que era tudo normal, que tipo, não tem nada não, você pode continuar fazendo isso, que você vai ser cristão do mesmo jeito. Tipo, não tem nada, você contraria um pouquinho só a lei de Deus. Então, Balaão, ele criou essa religião que, na verdade, não seguia totalmente o que Jesus fala na Bíblia, né? Ele descumpria, na verdade, a palavra de Deus, né? O povo vivia sobre a pressão de Demétrio com costumes idólatras. Então, tipo assim, na verdade, ele falava assim, ó, você segue aí, mas olha, não tem nada não se você fizer tal coisa. Pode continuar fazendo, né? E na verdade não é isso. Vou deixar algumas fotinhos também para vocês terem noção de mais ou menos como que era nessa época, tá? Mas em Apocalipse 2, continuando aqui na nossa carta a Pérgamo, tá? 14:15 eu vou ler para vocês. Mas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão. É isso que eu acabei de falar para vocês, irmãos. Que Balaão fez as doutrinas dele lá, da religião dele, né? Então ele fala assim, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício dos idólatras. Aquilo que eu falei para vocês, que ele achava que não tinha nada não comer do sacrifício lá de animais que podia comer, que estava tudo certo. E, na verdade, isso não... Cristo não aconselhava fazer isso, né? E para que comessem do sacrifício
da idolatria. Que eles queriam que também idolatrasse imagem, os deuses deles, que não tinha nada não, idolatrar também os deuses deles lá, que tinha vários deuses, né, irmãos? Eu vou mencionar alguns e vou colocar fotinhos também para vocês terem aí na geografia bíblica a imagem, mais ou menos, de como que era naquela época lá em Pérgamo, na Turquia. Aí, olha, fala isso, né? Continuando o 15 agora. Assim, tens também o que seguem doutrinas dos Nicolais, o que eu me aborreço. É isso que ele tá falando, da idolatria, ela pode fazer qualquer coisa com o seu corpo que não tem nada não, tipo, meio que desviando o que Deus fala. Hoje em dia, né, nas igrejas de hoje em dia, muitas pessoas vai pra igreja e tipo, não tem nada não, não tem nada não se você fizer isso. Muitos pastores que passam a mão na cabeça, sabendo que tá errado, sabendo que não é de Deus. Mas você pecou, só um pecadinho, não tem nada não. Não, irmãos, não é assim. A gente tem que corrigir e explicar o que é certo, o que é, né, o que a palavra de Deus nos diz, né, meu irmão? E Constantino, naquela época, que também foi um grego-romano, ele se converteu ao cristianismo, né? Só que ele se converteu de uma maneira, assim, meio idólatra também, tipo, como se fosse ali de Balaão. Tipo, eu me converti, só que eu tenho uma moeda, ele tinha moeda de Constantino, naquela época que criaram a moeda. De um lado era Deus, do judeu, Deus, o Cristo, né? E do outro lado era o Deus do Sol. Tipo assim, não tem nada não. Tipo, eu posso adorar o Deus cristão, mas também eu posso adorar outros deuses. O que, na verdade, eles meio que forçavam, até com a moeda, até com a cultura deles, com as atitudes deles, eles eram meio que forçados, os cristãos, forçados a aceitar as mudancinhas deles ali, mesmo que Constantino tinha sido cristão, né? A carta de João, que João escreve, né? Ele adverte contra a acomodação de fechar os olhos para o que estava errado. É isso que, tipo assim, a carta tá falando, olha, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que vocês estão sendo forçados, mas olha aí, tá errado essas coisas. Tipo, a carta, né, a Pérgamo que João escreveu, é meio que dizendo isso, olha, tá dizendo que não tem nada não, mas não é bem por aí. Os cultos que faziam as pessoas, os cultos que eles faziam mesmo, tipo, para as pessoas se sentirem bem, e a se acomodar, adormecer, num caminho que era mais fácil. Tipo assim, não tem problema se fizer isso aí, não é um caminho mais fácil. Que nem a gente fala, né? A porta é estreita, não larga, que nem as pessoas imaginam, né? Falando que a porta era fácil, né? Mas na verdade, é o que pode, essas mudanças que eles fizeram. Na carta, João tá falando assim, isso que vocês estão fazendo pode levar vocês ao precipício, pode levar vocês a um lugar sem retorno, né? Alertando eles do que podia acontecer, né? E lá também, nessa região, fizeram uma basílica vermelha. Era um templo, né, egípcio de Serate. E eles faziam cânticos, eles faziam louvores a Cristo, eles faziam, tipo assim, a média lá, que era tudo cristão. Mas eles contradiziam algumas coisas, mudavam, né? E as práticas deles contrariavam tudo a instrução que Cristo deixou, né? E as crenças, enfim, eles meio que modificavam algumas coisas. Hoje em dia, irmãos, tem muita igreja assim. Tem igreja que eles falam, olha, você tá aqui, mas olha, não tem nada não se você fizer isso. Não tem nada não, a gente louva a Deus, a gente canta, a gente cultua louvores a Cristo, mas a gente vai mudar um pouquinho aqui, esse negócio que a gente não tá achando legal na Bíblia, não, a gente vai mudar aqui, não tem nada não. E não é assim não, irmãos. Porque o Senhor, ele nos conhece. Nessa carta ele falando, tipo assim, eu conheço como dizer assim, eu conheço tudo que vocês estão fazendo, eu conheço que vocês estão sendo perseguidos, eu conheço tudo, mas o que vocês estão fazendo, achando que não tem nada não, que tá tudo bem, pode ser feito desse jeito, tá errado. Às vezes eu não sei onde você tá indo, irmão, a igreja que você tá indo. Às vezes a gente acha que não tem nada não. Esse vídeo é para você também parar e pensar um pouquinho aí, será que tá certo? Será que nas escrituras é isso mesmo que eu tenho que fazer? É um alerta, tá, irmãos? Né? E muitas igrejas distorcem o que está escrito na palavra, né? Então eu tenho que ser muito... Irmãos, eu já fui em cultos
que a pessoa pegou um trechinho ali da Bíblia e distorceu tudo o que convém a ele naquele momento, né? Então a gente tem que ficar muito alerta, né? Mas o nosso grande médico dos médicos, que é o nosso Cristo, ele detectou isso antes, essa doença que estava se espalhando, e ele mandou essa carta para alertar o povo de Pérgamo. Olha que tremendo, né? Naquela época também tinha uma biblioteca muito famosa naquela região, e dizem, né, que Marco Antônio, que era um romano, um grego romano lá conhecido, ele tomou essa biblioteca e ele deu a Cleópatra, né? E é tremendo assim, né? E falando de biblioteca, de livro dos livros, o livro dos livros, né, que é a Bíblia, que ela passou por todas essas divergências que ainda a Bíblia de ontem, de hoje e será eternamente, a palavra do nosso Deus, ela consiste e continua sendo a mesma, não deve ser modificada. Amém? Vou deixar algumas fotinhos aí para vocês verem do que a gente está falando, tem uma ideia mais ou menos do que foi falado agora, tá? Só pra gente dar um intervalinho e a gente vai continuar esse vídeo. Amém? Vamos passar umas fotinhos para não ficar tão cansativo e vocês retornam comigo pra gente finalizar este vídeo. Amém? Beijinhos. Continuando o nosso vídeo, em Apocalipse 2:12, que é o comecinho da cartinha de Pérgamo, olha só o que diz. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A nossa espada, irmãos, ó, é a nossa Bíblia. A nossa espada. A minha espada é minha Bíblia. Essa espada aguda de 2 fios. Ela é tremenda. Em Efésios também, irmãos. Em Efésios 6:17. Vou vir aqui que eu marquei aqui para vocês, para me falar um pouquinho, né? Efésios 6:17. Olha o que diz, irmãos. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a nossa Bíblia, né? Olha que tremendo. Como é forte, irmãos. Vou ler de novo o 17, tá? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Ele fala em várias passagens bíblicas que a Bíblia é nossa espada. E em Hebreus 4:12, olha o que tá falando também, irmãos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Porque ela penetra até a divisão da alma e o espírito. Olha que forte. E dá juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que forte, irmãos. Eu vou ler agora sem parar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada, qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e espírito e das juntas da medula. E é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Forte, né, irmãos? E em Apocalipse
6:16, 2:16. Não, ó, 2:16. Olha que tremendo também aqui, ó. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aleluia. Eita, Deus fiel e santo, Deus maravilhoso. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Irmãos, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus ela não muda, é essa eterna, né? O médico dos médicos dele detectou o problema que estava tendo em Pérgamo e mandou essa carta, né? E o foco dessa carta era falar, empunhando as pessoas, né, a palavra contra a acomodação. As pessoas estavam acomodadas, né? O que não é verdade. Tipo, se as pessoas não estavam, tipo, se preocupando se era verdade ou não era, estava tudo certo. E que o espírito, o que é espiritualidade? Tipo assim, que na verdade eu quero que vocês entendam. A palavra vai nos mostrar, a Bíblia, irmãos, a Bíblia ela vai nos mostrar a palavra do Senhor, que é o médico dos médicos, ele falando que a espada de tipo, a espada goela abaixo da gente, que é pra gente engolir a palavra, né? A palavra ela vai nos mostrar o que é verdade, o que não é, o que é espiritualidade, o que não é, né? E tipo assim, que possamos nos conduzir a um relacionamento saudável, né? E que não são, e de nos prevenir e não cair no abismo. Então, tipo assim, ele falando, come na minha palavra, leia a Bíblia, se intera do que eu tô falando, come do que eu tô te dando, né? Pesquisa, fala comigo, conversa comigo, lê minha palavra, porque você não vai ficar enganado, você não vai ficar confundido, a verdade vai vir à tona, você vai entender o que é espiritualidade, você vai ter mais intimidade comigo. Deus falando, Jesus, através de Jesus falando que é isso que ele quer que a gente tenha. Que lê mais pra gente não cair nesse abismo, né? Porque a palavra vai nos guiar, irmãos. A palavra vai nos guiar. A palavra de Deus vai nos convencer e a nos corrigir. Ela nos guia, irmãos. E assim, ela não nos deixa acomodados. Né? E que a palavra de Deus ela não nos deixe acomodar. Pra gente não cair na acomodação. A palavra do Senhor, ela nos mantém saudáveis, irmãos. E em Apocalipse 2:17, irmãos, olha o que fala, que tremendo, que é o finalzinho da carta de Pérgamo. Olha que forte, irmãos. Quem tem ouvidos, que ouça. O que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E darei-lhe uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Irmãos, naqueles tempo antigo, o juiz ele usava uma pedra branca e uma pedra preta para julgar. Quando ele erguia a pedra preta, era que aquela pessoa estava condenada. Quando ele erguia a branca, é que ela estava liberta. Ela estava poupada, né? Quando o Senhor aqui ele fala da pedra branca, daria uma pedra branca, tipo ele falando assim, eu vou te dar a paz, eu vou te dar, né? O descanso, eu vou te dar a liberdade. E teve um tempo também que era assim, ó, quando você visitava alguém e a pessoa te dava uma pedra branca, ela quebrava às vezes a pedra, né? E falava assim, olha, quando você vir aqui, os seus familiares pedem para trazer essa pedra, porque ela vai encaixar. Aí, tipo assim, eles vão poder pousar em casa, ficar bem aqui, porque eu sei que eles são o seu povo, né? Então, assim, o Senhor dando uma pedra branca aqui, vai ter escrito ali. Olha que tremendo esse finalzinho, né? Que ele fala assim, dá-lhe uma pedra branca. É a pedra com o novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Tipo assim, ele tá te dando uma nova chance. O que ele tá dizendo? Mesmo que o seu passado seja escuro, mesmo que você fez várias coisas, irmãos, errada, mesmo que você se autocondene, eu sou aquele que te liberta, eu sou aquele que te abençoa, eu sou aquele que te dou a pedra branca. Irmãos, ele é nosso juiz, né? Ele é maravilhoso, né? Todo passado negro seu
vai ficar para trás, porque eu estou te dando uma pedra branca hoje, né? Lendo a Bíblia, irmãos, nós podemos ter restauração, nós podemos ter cura, né? Nesta espada, que é a Bíblia, ela é tão forte, irmãos, que ela penetra com precisão cirúrgica. Porque quem escreveu foi o médico dos médicos. Eu não sei o que hoje tá te doendo. Eu não sei qual é o seu problema. Qual é o seu problema espiritual? Qual é o seu problema sentimental? Qual é o seu problema? Mas o nosso Deus, ele tá falando assim, nosso Deus, que é o médico dos médicos, escreveu essa palavra. Ele tá dizendo hoje, come da minha espada, leia, porque ela tem uma penetração cirúrgica. Ela cura, ela liberta, ela restaura. E assim, irmãos, o que eu quero finalizar esse vídeo dizendo para vocês. Separa um tempinho para ouvir vídeos de Deus, para se alimentar da palavra de Deus. Tenha um tempo, porque ela alimenta, ela restaura, ela muda, ela direciona. A nossa Bíblia é tudo, irmãos. É tudo, né? E não se acomode. Quando a gente para de ler a palavra, quando a gente para de buscar Deus, a gente se acomoda e a gente vai perecendo no abismo. Eu sempre falo para as pessoas assim, a gente tem que beber água para se hidratar, a gente tem que se alimentar para a gente não ficar fraco, mas você precisa e você tem a necessidade de alimentar a sua alma. Então se alimente da palavra. Procure escutar coisas bíblicas. Procura se envolver mais com as coisas de Deus. Reservar um tempo para Deus, irmãos. Amém? Que este vídeo possa ter te ajudado um pouquinho aí, né? A conhecer um pouquinho a geografia bíblica e também a conhecer um pouquinho dessa carta e que você se alimente um pouquinho da palavra. Amém? Beijo para vocês. Um beijo enorme. Que Deus continue abençoando vocês muito. E eu vou terminar esse vídeo diferente, orando por você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, Senhor. Visita o lar dela agora, abençoa, Senhor, os familiares, Senhor. Coloca seus anjos, Senhor, acampados ali ao redor dele, Pai. Senhor, abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, para que ela sinta a necessidade de se alimentar da Tua palavra. O Senhor nos ensina que a gente, ao ler a Tua palavra, o Senhor nos direciona, o Senhor nos alimente, o Senhor nos fortaleça, Senhor. Porque os dias são maus, mas o Senhor é aquele que é de ontem, de hoje, será eternamente o mesmo, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que está vendo esse vídeo, Senhor. Visita ela agora neste momento, Senhor. Dê a paz que só o Senhor sabe dar, Senhor. Dá o bálsamo que só o Senhor sabe fazer, Pai. Como o Senhor falou que a sua espada, ela tem uma entrada cirúrgica. Cura, Senhor, cada um que está vendo esse vídeo. Eu não sei o que cada um passa, Senhor, mas o Senhor é aquele que pode visitar eles neste momento. Coloca um anjo, Senhor, ali em cada lar, Pai. Abençoa seus filhos e tuas filhas. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Jesus e até o próximo vídeo. Beijos!